Olá pessoal, boa noite. Bem, conforme combinado, eu vou apresentar para vocês rapidamente uma revisão dos conteúdos que nós estudamos após a primeira prova. Por sua vez, então, eles serão os conteúdos cobrados, vamos assim dizer, na nossa avaliação na próxima semana. Então, essa segunda parte da nossa disciplina, ela visou trabalhar questões relacionadas à qualidade, à mensuração da qualidade dos serviços e questões relacionadas à recuperação dos serviços, certo? Que está bastante associada ao marketing interno. E aí, a partir dessas dois conteúdos, nós trouxemos alguns convidados que discutiram assuntos relacionados. Então, nós tivemos a participação do mestrando Alex, que tratou da questão da reclamação, né, dentro do conteúdo de falha dos serviços, né? Sobretudo a partir de uma análise das reclamações feitas no TripAdvisor e aí de restaurantes em Mato Grosso do Sul. Nós tivemos a participação do Dr. Wellington também, que tratou sobre o Work-Life Balance, e aí muito relacionado à gestão de pessoas, à questão do marketing interno ou endomarketing. E por fim, nós tivemos a participação da doutoranda Marilza, que discutiu, que apresentou para a gente a sua pesquisa relacionada ao consumo de café. Não somente ao consumo da bebida, mas de toda a experiência do consumidor em uma cafeteria. Então vejam, os nossos convidados trataram de temas que nós discutimos enquanto estudiosos desse tema. Então, muito bem. A gente vai começar falando de qualidade do serviço, que nada mais é do que uma atitude formada por uma avaliação global do desempenho de uma empresa no longo prazo. Isso porque o serviço muitas vezes ele é produzido ao mesmo tempo em que ele é consumido. E o consumidor ele só vai conseguir avaliar a qualidade quando esse serviço chegar ao final. Tá? Então é uma avaliação aí global do desempenho. Alguns autores eles vão acreditar que a satisfação do cliente leva à qualidade do serviço percebida. Por outro lado, existem outros que dizem que a qualidade do serviço leva à satisfação. Ao meu ver, pessoal, a qualidade do serviço leva à satisfação. Então, se eu percebo um serviço ou um bem como de qualidade, esse será um indicador para mim também de satisfação. Então, se eu percebo uma qualidade alta de um determinado produto, eu estarei então satisfeito com relação a essa oferta, ok? Nós também podemos pensar em outros comportamentos do consumidor que estão posicionados, digamos assim, após a percepção de qualidade, além da satisfação. Então, nós podemos pensar também na recomendação e na lealdade desse consumidor para com a nossa marca, para com a nossa empresa. Dentro desse conceito de qualidade percebida, a gente tem os estudos pioneiros do Parasuraman, da Zitemel e do Berry. Eles criaram, a partir de inúmeras pesquisas na final da década de 80 e início da década de 90, esse modelo, né, um modelo conhecido como gap de qualidade dos serviços. E nós detalhamos esse modelo na aula e aí nós vemos o seguinte, que o grande foco desse modelo está justamente aqui no gap 5, na diferença entre a expectativa que o cliente tem
para com o serviço e o desempenho, ou a percepção que ele tem sobre o desempenho. Então, é realmente uma relação entre expectativa e desempenho. Quanto maior o desempenho de uma empresa, comparado com a expectativa que o cliente tinha, melhor será a avaliação do cliente para com essa empresa. E aí a gente percebe que o modelo ele foi construído por etapas, por gaps, que, digamos, somados, formam a percepção do serviço, do gap 5, que será comparado então com a expectativa. E essa expectativa, por sua vez, ela também é composta por alguns elementos ou fatores. Nesse caso, a comunicação interpessoal, as necessidades pessoais e experiências anteriores. Ok? Então, esse é o modelo de gap de qualidade dos serviços que vai originar, então, o modelo Serve-Qual, né? Então, o modelo de qualidade dos serviços. Mas antes de falar do Serve-Qual na íntegra, vamos entender a importância dos gaps. Então, além de identificá-los, eu preciso, na etapa 2, como está aqui no slide, elaborar um plano de ação para resposta a esses gaps. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a percepção gerencial das expectativas dos clientes, ela for diferente daquilo que foi traduzido em especificações de qualidade do serviço, aqui a gente pode ter problemas. Em geral, a gente tem problemas aí quando tem tradução de alguma coisa envolvida. Então, vejam, eu preciso identificar a lacuna, analisar a lacuna. 2, elaborar um plano de ação. 3, elaborar e disseminar estratégias e ações para todo o corpo funcional da empresa para solucionar esse gap. Lembrando que quanto maior for o gap, mais comprometida está, né, a percepção de qualidade do serviço por parte do cliente, porque está havendo falhas, ok? Então, o Serviqual, por sua vez, ele é, então, um questionário, como a gente já conversou, feito por esses 3 autores, depois de muitas e muitas pesquisas, eles chegaram, então, a um questionário com 44 questões, sendo 22 delas relacionadas ao desempenho e 22 delas relacionadas à expectativa, certo? E essas perguntas, então, foram feitas considerando essas 5 dimensões da qualidade dos serviços. Então, tangibilidade, confiabilidade, presteza, segurança e empatia. Como vocês viram, esse modelo ele foi bastante criticado por existir aqui interseções entre algumas dimensões, como a presteza e a empatia, que foi realmente comprovada estatisticamente. Outra crítica que surgiu foi com relação ao tamanho desse questionário, da não necessidade de comparar a expectativa com o desempenho. Enfim, as críticas foram muitas, mas ainda assim o modelo Serviqual foi pioneiro nesse campo e ainda hoje é muito usado e referenciado. É claro que esse modelo ele veio sofrendo adaptações e aperfeiçoamentos, e um deles, por exemplo, é o modelo Serve-Perval, que alguns autores, especificamente Patrick, no ano de 2002, divulgou isso numa revista de hospitalidade e turismo, porque ele diz o seguinte, que precisávamos incluir algumas dimensões relacionadas também ao sacrifício percebido e não só aos benefícios percebidos. Em verdade, Patrick estava querendo dizer o seguinte, olha, além da qualidade, a gente precisa investigar o valor percebido pelo cliente.
Lembrando que valor é uma relação entre benefícios e sacrifícios. E a qualidade, por sua vez, na visão desses autores, é um elemento do valor. Então, nessa nova proposição, a Serve-Perval, nós temos a investigação das dimensões qualidade, emoção, reputação da marca e temos ainda como sacrifícios, entre aspas, né, o comportamento monetário, o sacrifício monetário e o comportamental. Então, isso foi também bem caracterizado em um dos trabalhos que nós fizemos aqui na universidade com o fast food e que foi apresentado na última aula por um dos estudantes da nossa turma. Então vejam, a ciência como um todo ela vai evoluindo, começou aí com a cervical, nesse campo da qualidade de serviços, depois foi avançando, né, chegando aí a modelagem de Serve-Perval e existem muitas outras. Como vocês viram no trabalho da Marilza, ela já acrescentou uma nova dimensão que foi a experiência. E assim a gente vai evoluindo, né, no conhecimento nessas áreas, certo? Então, com relação à qualidade dos serviços, aos modelos de mensuração, aqui está então uma breve revisão. Agora a gente vai fazer uma pausa para entrar no próximo tópico.